Como eu começaria no game dev em 2026? Bom, eu sou desenvolvedor de jogos há mais de 2 anos atualmente, e quando eu comecei, eu fiz algumas escolhas que talvez eu não faria hoje, coisas que poderiam ter agilizado o processo de aprender a desenvolver jogos, agilizado o processo de ganhar dinheiro com a área também. E por isso nesse vídeo eu vou contar como seria hoje em dia a minha estratégia para conseguir desenvolver jogos, aprender a desenvolver jogos e até conseguir começar a ganhar dinheiro com isso, nem que seja um pouquinho só, nessa área, tudo isso em 2026. Meu nome é Jonathan, você está no canal Otodes e muito obrigado por ter clicado nesse vídeo e espero que seja útil para você. Bom, vamos lá. Escolher uma única game engine. Escolher uma única game engine de acordo com os meus interesses, ao invés de tentar aprender todas ao mesmo tempo. Quando eu estava começando no desenvolvimento de jogos, eu estava tendo aquela dúvida clássica. Qual engine eu devo começar? O que eu devo escolher? Tinha Game Maker Studio 2, Unity, Unreal, Godot, e tinha algumas outras. Tinha gente que falava que você poderia começar com Pygame, por exemplo, que seria melhor. Mas sinceramente, nenhuma dessas engines está certo para você começar, nenhuma. Você tem que começar com a game engine que mais atende aos seus interesses, mais atende às suas necessidades. Só que tem coisas aqui que, obviamente, por exemplo, você começar com uma Unreal Engine 5 vai ser muito mais difícil do que você começar com uma Unity ou com um Godot, ou até com um Game Maker. Então, eu separei aqui 4 engines, as mais famosinhas, eu acho. Deve ter outras engines mais famosas, mas quando eu penso em engine de desenvolvimento de jogos, essas 4 aqui são as primeiras que eu penso. E você tem que medir para você escolher a sua game engine que você vai começar, você tem que medir a dificuldade de usar essa engine, se você está disposto a ser uma engine que vai ser bem mais difícil você aprender começando com ela. Por exemplo, Unreal Engine 5 é uma engine que ela é muito mais difícil de você utilizar. Ela utiliza C++, que é uma linguagem de programação muito mais difícil de você aprender do que um C#, do que o GML, do que o GDScript. Ela é muito mais difícil. Além disso, a Unreal Engine também, a Unreal Engine 5, ela é uma engine muito mais pesada e tem foco mais em jogos 3D com realismo, com iluminação de ponta e tudo mais. Já a Unity, ela consegue fazer jogos 2D, 3D, jogos multiplataformas, jogos de tudo, basicamente tudo a Unity consegue fazer. O Game Maker é só focado em jogos 2D, que é a engine que eu utilizo e que eu particularmente aconselharia você começar. Se você quer criar só jogos 2D por enquanto, comece no Game Maker Studio 2, na minha humilde opinião. Se você está indeciso entre criar jogos só 2D ou 3D, não quer se limitar, comece na Unity ou na Godot. Unreal Engine é só para, na minha opinião, você deve utilizar Unreal Engine depois que você já aprendeu Unity ou Godot e você quer evoluir na questão gráfica do seu jogo. Quer usar uma engine um pouco mais profissional. Então, se você quiser tirar print aqui dessa tabela que eu fiz, você pode medir qual engine vai começar melhor para você. O que eu particularmente aconselho é que se você deseja começar, você não sabe nada de desenvolvimento de jogos, nada, você nunca criou um joguinho na sua vida, nunca programou uma linha de código sequer, e você quer criar qualquer tipo de jogo, 2D, 3D, tanto faz, comece pelo Game Maker Studio 2, que é a engine que eu comecei. Ela só faz jogos 2D, ela é muito fácil de aprender, só que o problema é que é limitada a 2D, e usa GML, que é uma linguagem de programação muito fácil de entender, é muito fácil mesmo. E depois de você usar bastante o Game Maker Studio 2, você pode ir para uma Unity, para uma Godot, ou fazer igual eu, continuar no Game Maker Studio 2, porque eles atendem bastante às suas necessidades. Eu acho que é uma engine perfeita para começar e para continuar até pro resto da vida, porque sinceramente, eu não me importo em fazer jogos 3D. Por enquanto eu não me importo, se eu quiser no futuro eu vou para uma provavelmente para Godot, que eu acho ela muito mais gostosinha de usar, muito mais leve, muito mais flexível e também ela é de uso livre, né, de uso grátis. Não tem que pagar as taxas igual o Game Maker e a Unity, mas você decide. Eu aconselho começar pelo Game Maker Studio 2. Você deve focar em uma engine apenas. Não faça a cagada que eu cometi de querer tentar aprender um pouco de tudo e acabar se ferrando e só se frustrando. Ok, segunda etapa aqui, acompanharia canais sobre game dev para me imergir no tema. E aqui tanto acompanhar canais brasileiros de game dev quanto os canais gringos. Por quê? Porque quando você acompanha esse tipo de conteúdo, você se imerge dentro do tema de desenvolvimento de jogos. E isso pode servir, inclusive, para qualquer coisa. Você quer aprender, sei lá, sobre
que é aprender sobre carros. Você pode se imergir em conteúdo de carros, conteúdos de pessoas fazendo conteúdo sobre carros, automóveis, e você consegue aprender e se imergir muito melhor no tema. Isso pode facilitar muito a sua vida na hora de desenvolver jogos. E no caso dos carros, se você acompanha canais de carros, de vida, de pessoas que fazem review de carros, falam sobre carros, olha os defeitos desse carro, as vantagens desse carro em específico. Quando você for comprar um carro no futuro, você provavelmente vai ter muito mais conhecimento, muito mais base para saber qual vai ser o melhor carro para comprar para sua situação, do que uma pessoa que ela nunca comprou um carro na vida, não sabe muita coisa, vai no máximo pedir ali recomendação de um parente, sabe. Você com certeza vai fazer uma escolha muito melhor. Para o desenvolvimento de jogos é a mesma coisa, você consegue aprender muito mais, você vai aprender técnicas que você nunca pensou que seria possível, vai aprender sobre conceitos como, por exemplo, game feel. Você sabe o que é game feel? Se não sabe, inclusive eu posso fazer um vídeo sobre isso, né, seria muito interessante. Game feel, game juice, o que como usar uma máquina de estados, o que significa uma máquina de estados. Até coisas relacionadas a game dev é bom você se imergir, por exemplo, você pode se imergir em canais de programação, canais sobre até psicologia dos jogos, muito bom também, canais sobre game design, que também faz parte do desenvolvimento de jogos, mas é meio que uma categoria diferente, né. Então é isso, se imirja não, né, nossa, imirja não faz sentido. Se imerja imerja tá certo, gente? Se imerja em canais sobre desenvolvimento de jogos, se imerja no tema. Nossa, eu acho que imerja não faz sentido, né. Bom, hora de aprender a criar jogos de fato. Aqui você vai ter que fazer uma escolha. A primeira escolha, que é o modo hard, né, de aprender a desenvolver jogos, é você não comprar um curso de desenvolvimento de jogos e aprender completamente por tutoriais grátis na internet. E já a parte fácil, né, o modo easy de aprender, é você comprar um curso e aprender a base do software com ele. O que eu particularmente faria é comprar um curso. E aqui eu não tô nem te dando gatilho pra comprar o meu curso nem nada, o meu curso nem lançou. Eu vou ter um curso depois no futuro, mas por enquanto ele não tá pronto ainda. Eu tenho que fazer aulas ainda, estudar melhor a metodologia do curso, etcétera. Por enquanto não tá pronto. Quando tiver pronto eu vou colocar na descrição, mas eu não tenho nada pra te vender por enquanto. Não tenho nada. Mas eu prefiro que você comece comprando curso, não precisa ser o meu que vai lançar, pode ser qualquer um outro, procura aí um curso bom de Game Maker, procura reviews na internet também, curso bom de Godot, curso bom de Unity, e aprenda a base dessa engine, do software, né, dessa engine, pelo curso. Porque fica muito mais fácil depois que você aprender a base da engine pelo curso, com uma única pessoa explicando, sem ser um monte de tutorial avulso, te ensinando o básico da engine. Quando você tem a base dessa pirâmide do conhecimento, digamos assim, você tem a base, fica muito mais fácil você aprender o que tá no topo, porque você já tem uma base sustentando pra te ajudar a aprender o que tá no topo. Então é muito mais fácil você aprender novas técnicas de programação se você já sabe o básico da programação. É muito mais fácil você aprender, sei lá, como funciona um sistema de gravidade, por exemplo, se você já sabe como funciona mais ou menos o sistema de variável, o sistema de condição, tudo isso já sabe a base da programação, vai ser muito mais fácil programar qualquer coisa do que se você não sabe nem a base. E dependendo do curso, ele até basicamente te profissionaliza no software que você está usando, na engine. Agora, se você for seguir o modo hard, que eu tentei seguir esse modo hard aqui e desisti, eu fiquei, tipo, vários meses tentando aprender a desenvolver jogos só com tutorial no YouTube, de diversos canais diferentes, seguindo essas playlists aí de como criar um jogo de plataforma, como criar um jogo de Metroidvania. Cara, foi um inferno, eu quase desisti de criar jogos nessa época, porque, sei lá, eu sentia que eu era burro, eu sentia que eu era idiota, sei lá, estranho, porque as pessoas nos comentários falavam que conseguiam entender e que a didática da pessoa ali do tutorial era muito boa, mas pra mim eu não conseguia absorver aquela informação, não importa o quanto eu tentasse, eu não conseguia absorver. E foi aí que eu percebi que eu não tenho essa capacidade de aprender por tutorial. Tem gente que consegue? Tem gente que consegue, mas eu não sou uma delas. E eu acredito que a maioria também não seja. Talvez você também não seja. Então você precisaria comprar um curso pra facilitar a sua vida, pra você não desistir. Pô, se eu tivesse desistido de desenvolver jogos nessa época, eu não estaria criando esse conteúdo hoje, talvez eu estaria criando um conteúdo sobre outra coisa nada a ver,
ou, sei lá, procurando fazer outra coisa da minha vida e não criar conteúdo sobre desenvolvimento de jogos, entende? Tudo isso porque eu comprei um curso, se eu não tivesse comprado um curso eu não estaria aqui hoje. Bizarro. Mas é isso, procure comprar um curso, se você sentir que você consegue, você dá conta de aprender no autodidata mesmo, com tutorial no YouTube, cara, tem vários tutoriais aí de ótima qualidade, tá bom? De ótima qualidade. Tem também playlist de pessoas ensinando o essencial da engine, o que é bom. Só que, claro, por elas estarem fazendo de graça, muitas vezes a metodologia não é tão boa assim. Não seria tão boa quanto um curso pago, onde a pessoa ela tem muito mais motivo, muito mais razão para transformar aquele conhecimento em algo extremamente fácil de você absorver, porque obviamente você está pagando, né, então é um incentivo muito maior. Mas ainda assim tem muito mini curso grátis por aí na internet de graça, muito bons. Recomendo vocês procurarem. Eu não vou recomendar nada aqui, porque eu não vejo mais mini curso de aula grátis, assim, eu não vejo mais. Mas você pode procurar e eu recomendo você aprender aí, com esses tutoriais aí. Mas se você quer poupar o seu tempo, procure um curso e aprenda com ele. Próximo passo, eu criaria um canal no YouTube. Ué, como assim? Criar um canal no YouTube? Criar um canal no YouTube? Bom, vamos lá. O YouTube, ele dá oportunidades de monetização além do próprio desenvolvimento de jogos. Porque quando você cria um jogo, tá aprendendo pra desenvolver jogos, você pensa o quê? "Ah, eu vou ganhar dinheiro publicando meu jogo na Steam e ele vai gerar rios de dinheiro pra mim, né, as pessoas comprando meu jogo". E sim, dá pra ganhar dinheiro vendendo seu próprio jogo, mas essa não é a única forma de ganhar dinheiro com desenvolvimento de jogos. Tem muitas outras formas. E uma dessas, por exemplo, seria você criar conteúdo aqui no YouTube e você iria ganhar com AdSense, você pode ensinar em desenvolvimento de jogos, tudo que você aprender, você pode ensinar, você ganharia AdSense, você poderia vender o seu próprio infoproduto, pode ser um curso, um e-book, qualquer coisa assim. E também, claro, tendo um canal no YouTube, você tem uma margem de divulgação para o seu projeto. Só que no caso, a divulgação do seu projeto, ela vale mais a pena dependendo do tipo de formato de conteúdo que você está criando no YouTube, vale ou não vale a pena você divulgar o seu projeto no seu canal. Mas na maioria das vezes, divulga mesmo assim, dane-se. Dá pra fazer um vídeo inteiro sobre essa parte de você deve ou não divulgar o seu projeto no seu canal no YouTube de desenvolvimento de jogos. Eu, no meu caso, quando eu lançar meu jogo, eu vou divulgar nesse canal, mas eu provavelmente esse jogo não vai ter muitas vendas, porque o meu conteúdo aqui, que eu faço, ele é um conteúdo para desenvolvedores que estão querendo aprender a desenvolver jogos. Se eu quisesse ganhar dinheiro lançando jogos na Steam e vendendo eles, e para tornar isso bastante rentável mesmo, eu teria que lançar vários e vários jogos na Steam, eu não iria criar um conteúdo ensinando a desenvolver jogos, eu iria criar um conteúdo mais de entretenimento, de game dev, falando sobre jogos independentes e tals, um pouquinho talvez sobre game design também, e não esse tipo de conteúdo que atrai quem quer desenvolver jogos, tá bom? Que é aprender. Mas isso aí, próximo vídeo talvez, um dos próximos vídeos eu vou adentrar nesse tema de se vale ou não divulgar o seu projeto no seu canal. E na minha opinião, até mesmo aqui nesse canal eu vou divulgar, porque não importa. O que importa é, no meu caso, quando eu lançar o meu jogo Souls Apart na Steam, o capítulo 1, capítulo 2, etc, etc, eu tô lançando esse jogo pra mim mesmo. É bizarro, eu gosto muito de fazer coisas pra mim mesmo, porque eu acho que esse jogo não vai dar tão certo. Talvez eu procure outras formas de tornar esse jogo mais famoso, mas divulgar no meu canal provavelmente eu vou fazer, mas eu sei que não vai dar tanto resultado. Mas é isso, crie um canal no YouTube, eu criaria um canal no YouTube, e ao longo de 2026 eu ia criando esse conteúdo, criando conteúdo sobre aprender a criar jogos, aprender a desenvolver jogos, basicamente o que eu tô fazendo aqui, né. E nesse tempo eu iria ganhar dinheiro com AdSense, vendendo meu próprio infoproduto quando estiver pronto. E se eu for lançar um projeto, eu posso ganhar uma rendinha extra com a divulgação do meu próprio jogo se eu lançar ele. Bom, possíveis resultados que eu teria ao longo de 2026. Aplicando tudo isso aqui que eu falei, se você aplicar tudo isso que eu falei, você começa aqui, escolhe a sua game engine dependendo do que você quer fazer da sua vida, o que você quer fazer da sua vida em relação a desenvolvimento de jogos. Depois, começa a acompanhar também canais sobre game dev para se imergir no tema, tanto canais brasileiros quanto gringos. Inclusive, pode ser até melhor você procurar gringos, vale muito mais a pena você ver conteúdo gringo de game dev, porque lá a comunidade de game dev na gringa, nos Estados Unidos, etc, é muito maior do que aqui no Brasil, milhões de vezes maior. Acompanhe canais principalmente gringos. Se não, tudo bem, tem muitos canais brasileiros de qualidade aqui, mas gringos, eles são muito bons, porque eles muitas vezes não falam só de
engines. Eles falam, por exemplo, sobre game design, sobre game feel, basicamente coisas que aqui no Brasil não se vê falando tanto. Então é muito bom você acompanhar conteúdo gringo. Na hora de aprender, eu já falei, eu iria comprar um curso, mas dá pra você aprender no autodidata mesmo, com tutorial, vai da sua escolha. Depois eu começaria a criar um canal no YouTube, criando conteúdo ali certinho, tipo esse meu. Provavelmente, se eu começasse aqui do zero, eu ia criar esse conteúdo aqui de novo, desse mesmo estilo de conteúdo aqui de mapa mental, ensinando as coisas que eu sei, etc. No meu caso, eu poderia ensinar coisas que eu estou aprendendo. E aí sim, ao longo de 2026, aplicando tudo isso, meus resultados provavelmente seriam o seguinte: bom, eu estaria aprendendo a criar jogos do zero, praticando em projetos novos. Com o meu canal, eu criaria conteúdo contando a minha experiência aprendendo a desenvolver jogos, provavelmente nesse mesmo formato aqui de mapa mental. E, ao longo dos meses, o conteúdo evolui para dicas de desenvolvimento e tutoriais. Não tutorialzinho genérico de engine, de como criar tal coisa na engine X, não. Eu provavelmente criaria tutoriais exatamente igual esse aqui, ó. Como eu começaria no game dev em 2026. É um tutorial, é um vídeo de ajuda, um vídeo de dica, um vídeo de tutorial, basicamente. Aqui no game dev a gente tá muito acostumado com pensar em tutorial, pensar naquelas pessoas ensinando a como fazer X coisa em X engine. Mas não, tutorial é muito mais abrangente que isso, é muito mais amplo que isso. Ao longo dos meses criando esse conteúdo, eu iria cultivar uma comunidade, tals, que acompanha o conteúdo, que é algo que eu já tô fazendo. Também eu iria criar meu próprio curso, monetizar o canal, vender meu próprio curso. Ao longo do tempo, desenvolver um jogo mais simples assim e poder vender ele ainda em 2026. Talvez tirar uma graninha extra com esse jogo. E pronto. No finalzinho de 2026, até o final de 2026, eu já teria 3 fontes de renda: a AdSense, o meu jogo, que iria dar uma rendinha extra ali, e um curso que provavelmente seria o que mais gera dinheiro se você criar conteúdo da forma correta. E com isso já dá pra tirar mais que 1, 2 salário mínimo fácil, fácil, e você pode até criar outros canais de outros temas que você gosta e fazer a mesma coisa e duplicar, triplicar a sua renda. Basicamente isso que eu tô fazendo também. Até porque eu sou uma pessoa complexa, eu não gosto só de desenvolvimento de jogos. Minha vida não é 100% ao torno de desenvolvimento de jogos. Minha vida é game dev, eu gosto de criação de conteúdo aqui, eu posso ter um canal sobre criação de conteúdo, como crescer no YouTube, etc. Eu gosto também de jogos, jogar jogos, eu poderia ter um canal sobre opinião de videogame, por exemplo, uma coisa que eu gosto. Fortnite também, eu gosto bastante de Fortnite, jogo atualmente quase todos os dias. Então, você também pode, além de só criar conteúdo de game dev, criar conteúdo de outras coisas também e aplicar as mesmas formas de monetização e tirar muito mais dinheiro ao longo prazo. E bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha aberto a sua mente para uma coisa que pouca gente fala. Pouca gente aqui no YouTube de game dev aqui no Brasil fala sobre criar conteúdo de game dev. Eles geralmente focam muito na engine de criar o jogo de fato, mas não focam muito no processo após terminar o seu jogo, no processo de como ganhar dinheiro com isso aqui. E meu objetivo com esse canal é falar tudo que eu penso de game dev na lata, sem rédeas nenhumas. Eu falo tudo que eu penso aqui na lata, não importo. No meu último vídeo eu até critiquei conteúdo de recriando jogos. Talvez algumas pessoas tenham ficado irritadas com isso, mas eu tô falando aqui o que eu penso, desculpa. E bom, se você gostou desse conteúdo e você vai começar a partir de 2026 ou até mesmo a partir de agora, não espera começar 2026, 1 de janeiro de 2026 pra começar a criar jogos. Não, começa agora, cara. Pô, começa agora. 29 de dezembro, começa agora. E se você tá começando agora e você não tem muitas ferramentas pagas, você não consegue pagar por ferramentas muito úteis, por exemplo, Photoshop pra você, ajustar sprites, Azeprite pra você criar sprites, não consegue comprar essas ferramentas? Nesse vídeo aqui no meio, eu te mostro 5 ferramentas grátis muito boas que vão ser muito úteis na sua jornada pra começar a criar jogos de verdade, tá bom? Muito úteis mesmo. Esse vídeo aqui tá muito bom, super recomendo você assistir ele. Bom, é isso aí, muito obrigado por assistir e até mais.